Fala Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Primeiro quero agradecer a todo mundo que participou do pós-jogo em live, o primeiro pós-jogo em live que a gente fez aqui no canal. Teve uma repercussão legal, teve um engajamento interessante, porém em vídeo ainda continua sendo melhor. Então por isso, por conta dos números, eu vou manter o pós-jogo em vídeo, que eu acho que vai ser mais benéfico para o canal, beleza? E eu vi uma coisa muito interessante hoje. Tava navegando pelas notícias do Coringão e eu vi que na tabela do Campeonato Brasileiro de 2025 o Corinthians é líder. Como assim? Claro, não existe Brasileirão ainda, mas se pegarmos todos os desempenhos dos 20 times que vão disputar o Campeonato Brasileiro da Série A, o Corinthians tem o melhor desempenho em questão. Vem para a tela do meu computador que eu deixei em gráfico isso, palpável, ficar bonito. Eu amo tabela, cara. Vocês sabem, né? Quem acompanha o canal, ano passado a gente fez muitos vídeos namorando a tabela e a gente já tem a primeira tabela do Brasileirão para namorar. Vem para a tela do meu computador. E veja só, eu não tô falando da classificação geral do Campeonato Paulista não. Aqui também somos líderes e conseguimos isso graças à vitória que não sei como veio contra o Novo Horizontino. A gente conquistou 18 pontos, 6 vitórias em 7 jogos. Aí o Mirassol e o São Bernardo também tem a possibilidade de encostar, né? Mas esse jogo que a gente teve ontem foi adiantamento da 11ª rodada. Então a gente tá com uma rodada a mais, digamos assim, que esses outros times aqui. Porém, existe uma coisa chamada porcentagem, e é isso, baseado nisso que eu fiz essa tabela do Campeonato Brasileiro em geral, baseando cada time em seu campeonato estadual respectivamente. E eu vi essas informações aqui no meu timão, achei muito da hora. Inclusive tem uma matéria interessante aqui que o Ramon Dias falou que conversou com o Giovani e espera que tenha um final feliz aí nessa história, nessa novela, para enfim conseguir a renovação de contrato que vai até o meio desse ano. Tomara que fique mesmo. E no pós-jogo também muita gente criticou a minha felicidade, a minha alegria em ver o Jacaré jogando bem, cara. Eu gostei do futebol do Jacaré e eu acho que ele pode assumir inclusive a reserva imediata do Mateuzinho, porque a meu ver, no meu gosto pessoal, me senti melhor representado pelo Jacaré do que pelo Léo Maná na lateral direita. Mas sem enrolação, vamos falar de tabela, que é o que eu mencionei aqui. Aqui, ó, meus amigos, o Corinthians tem o melhor início de temporada entre os 20 times da Série A. Eu peguei todas essas informações de texto aqui e transferi em um gráfico bonitão e é isso que você vai ver na tela agora. Toma, meus amigos, é na liderança que você quer ver o Coringão 2025, então toma. Tabela muito autoexplicativa, posição, jogos e pontos. Ao lado disso eu coloquei também porcentagem de aproveitamento desses pontos, ou seja, o Corinthians tinha 21 pontos em disputa com 7 jogos e conquistou 18, o que dá, arredondando, 85% de aproveitamento. O único 100% de aproveitamento até o momento é o Fortaleza, que está em segundo, disputou 5 jogos e conquistou 15 pontos. Eu deixei em amarelo também o aproveitamento que estão superior ao que o Botafogo conseguiu no Campeonato Brasileiro e foi campeão em 2024. Então você veja que tanto o Corinthians quanto o Fortaleza, Mirassol, Ceará, Grêmio, Internacional e Juventude, todos eles estão com um aproveitamento altíssimo nesse começo de ano de 2025. Outras coisas interessantes de serem observadas: Campeonato Paulista, Campeonato Carioca e alguns estaduais do Nordeste também já tivemos muitos jogos. 7, por exemplo, é muita coisa, visto que a gente tem aí menos de um mês de temporada. E aí você consegue ver que muitos times têm 7 jogos: Corinthians, Vitória, Flamengo, Vasco, Sport, Bahia, Botafogo e Fluminense, cariocas, paulistas e também alguns times do Nordeste com muitos jogos disputados já, e quem tem menos jogos são os times lá do Rio Grande do Sul. Tanto o Grêmio, Internacional quanto o Juventude disputaram apenas 4 partidas, o que realmente deveria ser um padrão geral para todo o campeonato, para ter tempo de pré-temporada suficiente para treinar, recuperar a forma física e jogar de forma moderada para conseguir ir ganhando condicionamento físico da maneira correta e não atropelando tudo. Dito isso, não quer dizer que quem está lá em cima é quem está realmente melhor no campeonato. Como pode ver aqui, 80% de aproveitamento, o Ceará tem mais aproveitamento que todos esses times que estão logo acima.
Mesma coisa o Juventude, o Inter e o Grêmio. Só que aí entra outro critério também, dificuldade de seus adversários. O Fortaleza tem 100% de aproveitamento, mas se for pegar os adversários do Corinthians, em comparação, tenho certeza absoluta que os adversários do Corinthians são muito mais difíceis. Inclusive, a gente já pegou 2 adversários de Série A nesse início, em apenas 7 jogos. Também adversários de Série B, por exemplo. Logo na sequência já teremos Palmeiras, já teremos Santos, já teremos Mirassol. Muitos times da Série A e também da Série B que fazem parte do Campeonato Paulista e o tornam o campeonato estadual mais difícil. Consequentemente, ganham mais relevância ainda nesses pontos que a gente está vendo aqui na tela. E o que chama muita atenção também é alguns desempenhos negativos de times grandes que inclusive fizeram boas temporadas ano passado, como por exemplo é o caso do Botafogo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, que tem apenas 42% de aproveitamento com 9 pontos conquistados em 7 jogos, ou seja, de 21 pontos conquistou apenas 9, e isso no Campeonato Carioca, que não é lá um dos campeonatos mais difíceis estaduais falando. Mesma coisa que o Atlético Mineiro, que de 15 pontos conquistou apenas 7, um pouco menos de 50% de aproveitamento. O Santos fazendo um campeonato paulista muito ruim, mesmo com a vitória em cima do São Paulo no Clássico, ainda está com aproveitamento de apenas 38%. Em 6 jogos, 18 pontos, conquistou apenas 7. Só que aí aproveitamento de rebaixado mesmo. Se esses times tiverem esses aproveitamentos no Campeonato Brasileiro, serão rebaixados com certeza. Fluminense, 7 jogos, 7 pontos, 33% de aproveitamento. E o Red Bull Bragantino com apenas 18%. Só 4 pontos em 18 jogos. E é isso que eu tô falando. Esse daqui é o Campeonato Brasileiro de 2024. E olha só o que eu tô falando aqui, ó, em questão de aproveitamento. É essa daqui a porcentagem. O Atlético Paranaense caiu com 36%. E ó, 36% significam 42 pontos. Já é uma pontuação até que razoável. O Bragantino com 38% de aproveitamento conseguiu escapar. Então 33% e 18% de aproveitamento muito ruim. E claro, são adversários mais fracos do que eles vão enfrentar na disputa do Campeonato Brasileiro. Então esses times têm que ficar com alerta, ó, ligado já desde o início, porque é um começo de ano terrível. Diferentemente do nosso Coringaço, que está muito bem, mesmo jogando com o time B, com o time C, não está muito bem em desempenho. A gente consegue ver isso, né? O primeiro tempo de ontem foi um total absurdo. Porém, em resultados, a gente está conseguindo, meus amigos, e é isso que a gente precisa para conseguir pontuar bem durante a temporada toda. Claro, isso daqui foi só uma brincadeira aí, que não tem muito comparativo. A gente foi inclusive colocando aqui os pontos fortes e fracos desses números para entender todas as nuances de tudo isso daqui, de como que esses times estão elencados nessa tabela, mas já é algo positivo para a gente colocar em mesa. Coisa que ano passado a gente estava completamente terra arrasada, já desde o início do Campeonato Paulista a gente estava brigando para não cair no Paulistão. Então já é uma primeira tabela positiva para a gente trazer aqui e ficar feliz, porque números, resultados estamos tendo. Então vamos com calma, paciência, que aos poucos a gente consegue ter um pouquinho mais de tempo de treinamento. Assim que a gente passar essa fase de pré-libertadores, que a gente consiga ir avançando, a gente vai conseguindo ter mais dias de treino e, consequentemente, os titulares vão jogando com mais frequência. Fica ligado que amanhã já vou trazer pré-jogo contra o Palmeiras, a gente já vai saber a escalação. Ontem, no pós-jogo, a gente já simulou mais ou menos o que vai ser, então a gente já tem uma ideia. Só pegar mais ou menos aqueles jogadores que não jogaram nesse último jogo, meio que óbvio que serão esses os escolhidos pelo Vampirão para o jogo. Só fica ali a dúvida numa peça de meio de campo, mas isso é assunto para amanhã. Assunto para hoje ainda é Bando Store, que você, essa peita, coisa mais linda, ó, caso você queira adquirir uma idêntica, tem lá também temporada 25, temporada 24, versões de jogadores, torcedor. Link está aqui embaixo na descrição, você entra lá, clica, será redirecionado para o vendedor e finaliza a compra com ele. Um preço muito justo. Da hora, bandostore.com, o link do patrocinador está aqui embaixo na descrição. E os bonés do canal, meus amigos, olha que coisa mais fera, caso você queira um também, se liga aqui. Temos a loja na Shopee, onde você pode adquirir com um frete muito em conta também. Tem o bucket, tem o aba curva, com redinha atrás, tem o aba reta, que é essa versão que eu tô aqui, tem a black e a white. Você pode adquirir na versão que você preferir. Ó que maneiro. Com valor justo também. Clica aqui embaixo, o link da loja do canal CT tá aqui embaixo na descrição. Lá na Shopee você consegue adquirir bonés personalizados do canal lá também, vai ajudar muito.
Forte abraço, quem falou foi o Alisson, te espero no pós-jogo amanhã. Pô, Corinthians e Palmeiras nesse meio de semana vai ser incrível. Rumo a 21 pontos em 8 jogos, que seria incrível. E a gente, nessa tabelinha aí que a gente simulou, a gente conseguiria escalar e conseguir se distanciar cada vez mais. Apesar de não valer nada, é uma referência de como a gente tá muito bem perante os outros times do Brasileirão da Série A. Valeu, forte abraço, que falou foi o Alisson e vai Corinthians.